Pastor Fernando Ave, Pastor Puto 2. É com alegria no coração que eu convido os meus amados irmãos em Cristo para abrir comigo a Bíblia Sagrada, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. E eu quero ler apenas os versículos de número 9 e 10, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor, em nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Queridos, esses dois versículos da Bíblia para nós meditar, essa história traz uma palavra esta que fala da vida de Paulo, quando Paulo, na sua prudência, quando Paulo, na sua chamada missionária, ele foi um homem que muito caminhou para fazer a vontade de Deus. E nós estamos cientes que fazer a vontade de Deus, nós encontramos muitas surpresas. E o apóstolo Paulo, ele encontrou surpresas no meio do caminho, mas nós entendemos que todas as surpresas que Paulo encontrou no meio do caminho, ele estava ciente de que Deus estava com ele. Ele estava ciente de que, em meio às dificuldades que ele estava enfrentando, ele estava ciente que o general de guerra estava protegendo ele de uma maneira, mas de uma maneira bem especial, sabe? Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele não desistiu na caminhada. E a nossa caminhada é isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa, quando hoje estava saindo de casa para vir fazer a obra de Deus, eu senti uma opressão maligna muito forte, sabe? Sabe aquela opressão que você sente? Meu Deus, e a gente clama, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, você está entendendo? E se você não tiver coragem e fé, não tiver o Espírito Santo de Deus, você nem de casa você sai. Mas nós sabemos que isso aí não é uma outra coisa a não ser a afronta do diabo. Sabe, irmão? Que às vezes quer lhe afrontar para que você possa se isolar, se aquietar, sabe? Mas eu ensino direto que quem tem a chamada de Deus tem a chamada de Deus. Quem tem a chamada de Deus, ele tem que ter ousadia, coragem para prosseguir na caminhada. Deu para entender? Então o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que então um homem chamado Agripa. Quem era Agripa? Agripa foi um homem que disse algo para Paulo. Quando ele viu Paulo, a palavra de Deus nos traz a revelação que muitas coisas aconteceram e
Agripa, a palavra de Deus revela que este homem, ele chegou a dizer a Paulo, podemos dizer também que era Herodes Agripa. Ele vivia na Cesareia e a Bíblia Sagrada diz que o grande Herodes o Grande, por seu filho Aristíbulo e sua mãe se chamava Berenice, diz a Bíblia Sagrada que ele nasceu Marcos Július Agripa, assim chamado em homenagem ao romano Marcos Agripa. Ele foi chamado Rei Herodes nos Atos dos Apóstolos da Bíblia Sagrada. E um dia ele chegou para Paulo e disse: então disse Agripa, disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez o sinal com a mão e começou a sua defesa. Quando Paulo começou a sua defesa, o rei Agripa, ele começou a dizer, o apóstolo Paulo, irmão, em meio a um sofrimento, o apóstolo Paulo começou a dizer justamente quem ele se considerava, em meio às perseguições, em meio às lutas que ele estava enfrentando. Ele começou a expressar, a colocar para fora aquilo que estava dentro dele. E aí o apóstolo Paulo, ele disse: considero-me feliz. Olha para aí que coisa tremenda, em meio às lutas, hein? Uma pessoa dizer isso. Ele disse: considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa com todas as acusações dos judeus, e especialmente por estar bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde o pequeno, também, tanto em minha terra natal, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo. Podem testemunhar que, se quiserem, que como fariseu vive de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Ele estava dizendo, sabe o que ele está dizendo? Os judeus, tanto grande como pequeno, ele disse, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto a minha terra natal. Ele estava expressando aqui que as pessoas sabiam quem era ele. Ele disse no capítulo 26, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, ele disse, eles me conhecem há muito tempo, podem testemunhar se quiserem, não é? Se eles quiserem, eles podem testemunhar que me conhece, que como fariseu vive de acordo, os fariseus, amados, eles vivem de acordo. O apóstolo Paulo deu de cano de ferro nele aqui, sabe? Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, eles podem falar de mim bem, mas como os fariseus, eles vivem de acordo. Eita, lepra, você está entendendo o que Deus está dizendo? O apóstolo Paulo, Deus falando na boca dele, Paulo, diga que os fariseus, eles vivem de acordo. E é verdade. Eles podiam falar bem do apóstolo Paulo, mas eles não falaram. E Paulo, no seu discurso, ele disse, eles me conhecem, eles sabem quem eu sou, desde pequeno. Eles me conhecem há muito tempo, podem testemunhar, se eles quiserem. Aí Paulo disse assim, como fariseus vivem de acordo com a seita mais severa da nossa região.
Ai, meu Deus, é muita coisa. A Bíblia, ela é tremenda, sabe? A Bíblia, ela é, meu Deus, ela é tremenda. Esses fariseus vivem de acordo. Eles podem fazer um acordo entre eles, sabe? Fariseu, amados, é um nome dado a um grupo de devotos ao Torá, surgido nos séculos, sabe, 2. É os opositores dos saduceus. Eles criam lei, sabe? Eles oram em conjunto, com lei escrita, e foram criadores da instituição da sinagoga. O que tem na sinagoga, irmão? Foi eles que criaram a sinagoga, sabe? E Paulo disse, eles sabem, mas eles vivem disso, eles vivem de acordo. É aquele acordo, sabe, irmão, que Deus não está nele. Preste atenção no que Deus está mandando lhe dizer. Cuidado no acordo que Deus não está nele. Cuidado no acordo que Deus não quer que você entre nele. Meu Deus, é a Bíblia. Ele disse, eles vivem de acordo com as seitas mais severas da região. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. Presta atenção. Olha o que ele disse aqui, ó. Tem pessoas que querem alcançar a promessa, mas não esperam a promessa cultuando a Deus com fervor. Quem espera a promessa se cumprir cultuando a Deus? As pessoas querem esperar a promessa se cumprir em lugares que não é para estar. As pessoas não querem esperar a promessa se cumprir cultuando a Deus. Quando é e como é que eu alcanço uma promessa da parte de Deus? É quando eu estou fazendo a minha parte, estou buscando, Deus fez a promessa, fez. Eu estou cultuando, eu estou na igreja, eu estou na obra, eu estou visitando, eu estou pregando, eu estou louvando o nome do Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Enquanto eu vou fazendo a minha parte, cultuando a Deus, buscando a Deus, me aproximando de Deus, me enchendo de Deus, pegando, ficando fervoroso na obra de Deus. Quantos que já não tem mais o fervor do Espírito Santo de Deus? Quantos que já não tem mais o fervor da graça de Deus na vida dele? Quantos que já não sente mais o fervor quando recebe oportunidade na igreja? Você está entendendo? Nós nunca podemos perder esse fervor, irmão. Eu tenho um fervor dentro de mim, sabe? Eu tenho um fervor dentro de mim. Todas as vezes que vou pregar, eu sei que eu tenho esse fervor aceso dentro de mim. Sabe, é como se acendesse lá a lenha, o carvão acendesse e as brasas ficassem lá, sabe? Quando eu vejo que a lenha está se acabando, eu vou lá e coloco mais. Se o carvão está se acabando, eu vou lá e coloco mais carvão. Meu Deus, você está entendendo? Para não faltar, não pode não. Ele disse, esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. E por causa dessa esperança, o rei, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham isso impossível, que Deus ressuscite os mortos. Paulo estava dizendo, eles acham isso impossível, que não é impossível. Paulo estava com a verdade o tempo todo aqui, irmão. Sabe, meu Deus, Paulo cheio de fé, Paulo cheio de Deus. Deus quer você cheio dele, sabe, irmão? Deus quer você cheio da graça, Deus quer você cheio do poder, Deus quer você buscando a ele, cultuando a ele. Ele disse que eles
ministeram cultuando dia e noite, ou seja, eles estavam sempre com o louvor na boca, eles estavam sempre pensando no céu, meu Deus, ele estava sempre atento à voz que vem do alto para prosseguir na caminhada. Então Paulo disse, eu também estava convencido de que deveria fazer tudo possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Aí ele disse, foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia às sinagogas para outro fim de castigá-lo e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí à cidade estrangeira para persegui-lo. Aí ele disse uma coisa, presta atenção, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 12. Paulo estava contando a experiência, Paulo estava dizendo, sabe o que? Isso que vocês estão fazendo comigo, um dia eu fiz. E em uma das minhas viagens, ele disse, aqui está escrito, capítulo 26, versículo 12. Ele disse, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. E ele disse, deixa bem claro aqui, disse, por volta de meio-dia, o rei, ó rei, estando eu a caminho vi uma luz do céu, mais resplandecente do que eu sou, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Ele disse, todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia, e essa voz me dizia, para quem não sabe, essa voz que falou com Paulo, porque Paulo ele era um homem muito instruído, letrado, tá? O homem era culto, o homem era poliglota, o homem ele tinha um peso tremendo, preste atenção, e Deus na sua grandeza, Deus, ele grande demais, Deus, como eu sinto alegria quando eu ministro essa palavra, sabe, é porque tem muito mistério aqui para ser revelado, presta atenção que Deus tem uma resposta para você. Aí ele diz no capítulo 26, versículo 14, ele diz, todos nós caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, meu Deus, era todo mundo não, pastor, que sabe o aramaico era nada, não, que é isso, rapaz, não, a língua aramaica é uma língua difícil, e a Bíblia diz que Deus falou com Saulo, né, ainda Saulo em aramaico. Por que em aramaico? Porque não tinha outra pessoa ali que falava o aramaico, que entendia o aramaico no caminho de Damasco. Não, Deus falou com ele em aramaico, é a Bíblia que diz. E Deus falou em aramaico, por quê? Somente para ele entender, irmão. Só para ele saber que era Deus. Em aramaico ele entendeu. Ele disse, não tem ninguém aqui não, porque ele sabia quem andava com ele. Ele disse, essa voz, essa língua é diferente, não tem ninguém comigo aqui, conheço a todos que vêm comigo, e não tem nenhum aqui que fala em aramaico, tu estás entendendo o que Deus está dizendo? Porque Deus falou com ele em aramaico, para que os outros não viessem entender. Escuta, tem coisas que Deus fala contigo que só você entende, rapaz. Tem coisas que Deus fala com você que somente você entende. Não é para outra pessoa escutar, como também não é para outra pessoa entender o que Deus está falando contigo. Deus falou com Paulo em aramaico e disse, Saulo, por que você está me perseguindo? Resiste ao agrilhão.
só lhe trará dor, viu? Meu Deus. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Meu Deus do céu, é desse jeito aqui. É desse jeito aqui que Deus trabalha. Presta atenção no que Deus está te dizendo. Deus ainda fala no caminho de Damasco em aramaico, para que alguém não entenda, para que alguém não compreenda, não saiba. Aquilo ali foi um encontro de Deus. As pessoas ficaram sem entender, mas era Deus fazendo a obra na vida de Paulo muito grande. Escute, Paulo foi um homem que ele fez muita gente chorar. Preste atenção no recado, na mensagem de Deus para você. Paulo, ele foi um homem, ele fez muita gente chorar. Paulo foi um homem que sorriu também das situações. Paulo, ele estava caminhando e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, resolveu colocar um ponto final em uma história. Escuta, presta atenção. Ele perseguiu, ele maltratou, ele estava, meu Deus, sendo usado. Mas escuta, a palavra que quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu: sou Jesus, o que você está perseguindo. Paulo fez muita gente chorar quando perseguia, quando batia, quando maltratava. E eu estava perguntando a Deus qual é a mensagem de hoje. Meu Deus, a hora no instante passa, não é? Qual era a mensagem de hoje? Jesus é qual? É aonde que é para pregar? Me diga que eu vou. Diga que eu vou lá e falo tudo. Aí ele disse aqui, meu filho. Então Paulo perseguiu. Ele disse, Deus disse para ele: fique em pé. Depois que ele caiu, não é? Fique em pé. Eu apareci para concluí-lo, servo, e testemunhar que você viu, o que você viu a meu respeito, e do que lhe mostrarei. Ele disse, Deus disse a ele: eu o livrarei do seu próprio povo dos gentios, os quais eu o envio. Deus chega a constituí-lo, testemunhar. Escuta, Paulo, ele perseguia, ele zombava, ele maltratava. Eu não quero nem saber. Eu tenho que desenrolar o rolo todo, meu filho. O apóstolo Paulo, ele zombou, ele perturbou, ele riu da situação daqueles que ele perseguia. O tempo que o apóstolo Paulo agora estava sendo... E qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é que quem está sorrindo da tua situação hoje, alguém está sorrindo da tua situação, não está? Meu Deus, deixa sorrir, rapaz. Assim diz o Senhor: deixa sorrir da tua situação, da tua prova, das tuas dificuldades, das tuas noites escuras. Deixa sorrir porque você perdeu. Deixa sorrir porque você ainda não chegou. Deixa sorrir porque você é escanteada.
Deixa sorrir porque você saiu do lugar. Alguém fica sorrindo. Paulo, ele dava gargalhada com os seus homens que estavam ali acompanhando. Meu Deus, das perseguições. Mas Paulo teve um tempo que ele sorriu, que ele zombou, que ele bateu, que ele prendeu, que ele fez tudo que ele queria fazer. Mas chegou o tempo, meu filho, que Deus o constituiu, que Deus o chamou, e o apóstolo Paulo, ele começou a sentir na pele o que ele fazia com os outros. Escute o que Deus está mandando lhe dizer. Que Paulo, ele sorriu, ele zombou da situação. Por quê? Porque ele tinha carta branca, irmão. Ele tinha autorização para fazer isso das autoridades. Meu Deus, é a mensagem de Deus, não tem esse negócio não. Escute, você que está aí, sei nem quem é, também não quero saber. Eu só sei que existe uma palavra do coração e da boca de Deus para você saber que Deus é Deus e não tenha pena não, porque quem tem pena é galinha. Você está entendendo? O apóstolo Paulo perseguiu, maltratou, fez tudo o que quis. Sorriu. Quem é que está sorrindo hoje da tua situação? Eu tenho uma mensagem de Deus para tu saber que Deus é Deus contigo. É desse jeito aqui. Uai, o apóstolo Paulo, o Saulo, né, perseguiu e fez tudo o que quis. Mas sabe o que foi que aconteceu depois? Sabe o que vai acontecer depois? Tudo que estão fazendo contigo. A mensagem de hoje é que quem está sorrindo hoje da tua situação, amanhã vai chorar amargamente. Meu Deus. Você está entendendo que Deus está lhe dizendo: não se preocupa, mulher, homem de Deus, moça de Deus, serva de Deus. Deixa quem quiser sorrir, deixa quem quiser zombar da tua situação. Amanhã vai chorar amargamente. Hoje alguém zomba, hoje alguém, permita a minha expressão, hoje alguém tira a onda, não é? Permita-me esse linguajar para você entender, tá? Hoje alguém tira a onda, mas o Senhor está dizendo: deixa comigo, porque amanhã vai chorar amargamente. Escuta, eu não sei, meu Deus do céu, eu não sei que essa menina tanto zomba, tanto ri da situação, e o Senhor está dizendo: vai chorar amargamente. Paulo sentiu na pele o que ele fez com alguém um dia, o que ele fez, o que ele maltratou. Deus disse para ele: levante, fique de pé. Eu apareci para constituir o servo. Deus estava dizendo: eu vou lhe fazer um servo meu. Você vai testemunhar do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrei. Eu livrarei você do seu próprio povo. Deus estava já dizendo a ele: ó, esse povo que está com você, vou livrar dele, porque eu lhe amo. Vou lhe livrar do seu próprio povo, dos gentios, os quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Meu Deus, isso é muito forte, hein? Ele disse: eu, para lhe abrir os olhos. Deus está dizendo: é para lhe abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás. É a Bíblia que diz. Está escrito onde, pastor? É Bíblia, meu filho. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo. Ele disse: para
convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós somos santificados pela fé. E Deus disse: você vai ser santificado, você vai receber perdão dos pecados, você vai receber herança entre os que são santificados pela fé em mim. A Bíblia diz que assim, rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Ele disse: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. Ele começou a pregar justamente no lugar que Deus teve um encontro com ele. Ele disse: não fui desobediente. O rei Agripa, ele disse: não, rei Agripa, né? Não fui desobediente, dando testemunho do que tinha acontecido. Não fui desobediente à visão celestial. Escuta, está escrito aqui, capítulo de número 26, versículo 19, ele está dizendo: eu não fui desobediente à visão celestial. Isso aqui é outra profundidade para entrar. Quantos crentes que é desobediente à visão celestial? Você sabe que a visão celestial é as coisas do alto, as coisas de Deus, sabe? É obediência àquilo que, quantas coisas que Deus manda você fazer e você não faz por covardia. Quantas coisas que Deus manda você fazer e você não obedece, porque a covardia, ela grita muito mais alto dentro de você. Ele disse: não fui desobediente à visão celestial. Eu preguei em primeiro lugar em Damasco, aos que estavam em Damasco, e depois aos que estavam em Jerusalém, toda a Judéia, também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele começou agora a praticar obras que mostrava o seu arrependimento por aquilo que ele tinha feito. Quais são as tuas obras que mostram arrependimento? Arrependimento do erro, da falha que todo mundo tem, ninguém está livre disso. Quais as tuas obras que mostram arrependimento? Tu tem mostrado arrependimento ou revolta? Tu tem mostrado arrependimento ou outras coisas que não convêm? Tu tem mostrado arrependimento ou remorso? Tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento, eu estou mostrando que eu me arrependi. Remorso é aquele momento, depois volta tudo a mesma coisa. Está entendendo a mensagem? Não está? A mensagem de Deus hoje é forte, irmão. Não tem esse negócio não. Deus está vendo quem está sorrindo, zombando, o que estão fazendo com você por conta da tua situação, mas Deus está dando o decreto, o recado dele para você, que os que estão sorrindo de você hoje, amanhã vai chorar amargamente. Prepara teu ombro, vaso, prepara teu ombro aí, terra, que alguém vai chorar amargamente. Meu Deus, estou nem aí, é a mensagem. Ele disse: sabe o que? Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Está escrito, Paulo. Ele disse: eu tenho contado com a ajuda de Deus. E você está aí, está contando com a ajuda de Deus? Está contando com a ajuda dos homens? Ou está contando com a ajuda do próprio diabo? Cuidado da vida, viu? Não tem esse negócio não, meu filho. É de cano de ferro, escolha. Você está contando com a ajuda de quem? Está na Bíblia, irmão. Eu mostro para você. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 22. Paulo disse, em meio a tudo que ele estava passando, ele disse: mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo, estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada
além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. É muito forte isso aqui, irmão. Meu Deus do céu. Ele disse, sabe o que, Agripa, o rei? Só eu até hoje, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, rapaz. Continua contando com a ajuda de Deus. Tá contando até hoje. Conta com a ajuda de Deus até amanhã. Conta com a ajuda de Deus até depois. Continua contando com a ajuda de Deus. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Tá? Quem é que está zombando? Quem é que zomba? Quem é que está rindo da tua situação? Estão sorrindo, é? Alguém dá gargalhada, as gargalhadas de Satanás, não é? Um dia eu cheguei numa visita, numa casa, e quando eu cheguei, que eu comecei a ler a Bíblia, eu disse, antes de tudo eu quero deixar uma palavra e depois eu falo. Eu sempre ensino, nunca, irmão, presta atenção nisso aqui, deixa eu ensinar a vocês. Tem gente por aí que não ensina, eu não ensino. Se alguém não lhe ensina, se o pastor não lhe ensina, o pastor Fernando Alves lhe ensina. Escute, nunca chegue no púlpito de uma igreja, escute, isso aqui é uma instrução para você aprender. Nunca chegue no púlpito de uma igreja, irmão, e comece a falar, e depois deixar um versículo, não, aí é contramão, a ordem está ao contrário. Não faça isso, não é bom, primeiro de tudo, deixa o versículo, quer deixar um versículo, deixa o versículo, depois você começa a falar. Nunca fale agora, para não ficar nas minhas palavras o versículo. Não é bom, não é certo, tá? Isso fecha a porta, isso atrapalha muitas coisas. Primeiro coloca a palavra na frente. E eu disse, eu vou deixar um versículo aqui antes de falar, de orar por vocês. Família abençoada, Deus abençoe. E quando eu peguei o versículo, eu lembro-me que eu fiz uma leitura no livro dos Salmos 23 e o verso de número 4. E quando eu estava lendo, aí uma determinada mulher deu uma gargalhada. Eu digo, olha onde está. Que estava tendo muitos problemas dentro da família. E nós temos que ser muito prudentes. Profeta de Deus não pode vazar. Porque se ele vazar, ele perde a credibilidade. Cuidado você que está aí, viu? Cuidado para você não vazar, porque se você vazar, você perde a credibilidade que você tem. E através da palavra, Satanás se revela. Quando eu li a palavra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu Deus, quando eu disse comigo, aí, eu digo, onde está? Fui em cima, botei a mão e diga, se revela e diga seu nome, em nome de Jesus. Revelou quem era. Eu disse, você está querendo fazer o que aqui dentro dessa casa? Aí disse, eu vou espalhar, eu vou destruir. Eu digo, vai nada, você nem aqui vai pisar mais, em nome de Jesus. Sai! Acabou-se, resolvido o problema. Paulo disse, vou encerrar a mensagem, a hora mandou eu parar. Oh Deus, que desejo de uma hora de mensagem, né? Paulo disse, capítulo 26, versículo 22, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo, estou aqui, dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Ele dá um testemunho maior, aos importantes, aos simples. Com Paulo não tinha isso. Ei, é importante. Testemunho de Paulo testemunho, é importante Paulo chegar perto dele, a minha história é essa daqui, mas hoje eu estou lavado em mim do sangue do Cordeiro, estou pregando a palavra que ele salva, liberta, transforma, dá vida, a vida com abundância. Eu vou parar, meu Deus, a hora mandou eu parar. Continua contando com a ajuda de Deus, vaso. És vaso ou és vasilha? Se és vaso, continua contando com a ajuda de Deus. Paulo disse, mas tem contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Conta com a ajuda de Deus e tu vai ver que quem hoje está sorrindo da tua situação, amanhã vai chorar amargamente.
tô nem aí. Eu ministro essa palavra para o Brasil e o mundo, no nome daquele que nunca pecou. Jesus!